Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes pronto e vamos para os palpites. Jogo 1, no primeiro jogo pelo mundo amistoso Interclubes, temos a equipe do Cracovia contra a equipe do Basaksehir e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Suécia, 11ª rodada, temos a equipe do Brommapojjärvi contra a equipe do Gais e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Suécia, 11ª rodada, temos a equipe do Häcken contra a equipe do Djurgården e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo mundo Campeonato do Mundo, das oitavas de final, temos a seleção de Portugal contra a seleção da Espanha e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Islândia, 13ª rodada, temos a equipe do Kleivavik contra a equipe do Fram e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 13ª rodada, temos a equipe do Encarnação contra a equipe do Guarena e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Uruguai, a segunda divisão, a 9ª rodada, temos a equipe do Miramar contra a equipe do Atenas e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Equador, a Liga Pro, a 17ª rodada, temos a equipe da Universidade Católica contra a equipe do Mussum e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 16ª rodada, temos a equipe do Botafogo de São Paulo contra a equipe do Avaí e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 16ª rodada, temos a equipe do Vila Nova contra a equipe do São Bernardo e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Brasil, a Série C, a 13ª rodada, temos a equipe do Brusque contra a equipe do Figueirense e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 13ª rodada, temos a equipe do Benjamin contra a equipe do Deportivo Capiata e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a 5ª rodada,
temos a equipe do Colo-Colo contra a equipe do Recoleta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a quinta rodada, temos a equipe do Deportivo de Concepção contra a equipe do Deporte Temuco. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo mundo, o Campeonato do Mundo, das oitavas de final, temos a seleção dos Estados Unidos contra a seleção da Bélgica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, a Série C, a 13ª rodada, temos a equipe do Amazonas contra a equipe do Itabaiana. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º pitch. Agora para o Equador, a Liga Pro, a 17ª rodada, temos a equipe do Orense contra a equipe do Técnico. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes pronto.